Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na página 233 da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, padre passionista e diretor espiritual de Santa Gema. Capítulo 25, sobre o mesmo assunto: o amor de Deus e a perfeita união com o sumo bem. Os 7 graus de contemplação e de união de que temos tratado não são mais do que uma preparação ao último, que consiste na união perfeita com o sumo bem, e é designado pelo nome de desposório místico. Aqui tem uma nota que é interessante dizer, que é o seguinte: o padre Germano, ele iniciou a descrição falando de 9 graus e termina aqui, na verdade, no 8º, né? Tá certo? Tem uma confusão aqui, né? Ou são 8 mesmo, como ele inicialmente queria dizer, na classificação que ele tomou aqui, enfim, ele aqui a nota diz que talvez o matrimônio espiritual seja o último grau. De qualquer forma, ele toma a classificação em que o último é o desposório místico, né? Pelo recolhimento infuso, Deus faz com que a alma fique atenta. Pelo silêncio espiritual, torna-a apta a ouvir a sua voz divina. Pela quietude mística, dispõe-na a magnanimidade e generosidade na ação. Renova suas forças com o sono. Estimula-a na embriaguez. Aquece-a pela chama e pela sede de ser com ele unida e nele transformada. Atrai-a e consome-a. Quando a alma chega a esse altíssimo grau de perfeição, embora se sinta e se veja perto de Deus e goze de inexprimíveis delícias, sabe, contudo, que não o possui intimamente. É como uma borboleta que, atraída pelo brilho da atraída pelo brilho da chama, gira em torno dela e se atira delirante para ela, sem porém ainda penetrar nela, identificar-se com ela e nela consumir-se. Essa pobre alma geme e suspira com tanta maior ansiedade, quanto mais vivas e intensas foram as luzes que nos diversos graus da sua oração teve da beleza e da amabilidade de Deus. Tudo isso, com breves, mas sapientíssimas palavras, nos declara proficientemente a própria Seráfica de Luca, dando conta a seu diretor desse seu estado. Jesus está em mim, e eu sou toda dele. Espero, porém, a graça de ser toda transformada nele, e consumo-me no desejo de abismar-me no oceano imenso do divino amor. Conforme a lei ordinária, este insigne favor não é concedido de repente a uma alma, pois não seria capaz de suportá-lo. O Pai Celeste, porém, a vai dispondo
e habituando-o gradualmente, fazendo-a passar primeiramente por um grau menor, que é o oitavo da teologia mística. Neste, de vez em quando, ele se comunica à alma, tocando-a levemente, deixando-se tocar por ela substancialmente. Ó, grande Deus de amor! Como quereria eu compreender melhor esses assuntos e mais perfeitamente exprimi-los. Mas não me é possível. Os doutores místicos chamam a essas finezas do amor incriado toques divinos. São João da Cruz, aqui na nota que está aqui: toques divinos com o qual Deus inflama a alma em seu amor, e costuma ser o toque em maior ou menor intensidade, de um modo ou de outro, conforme o quilate espiritual da mesma alma. É o que diz São João da Cruz, né? Toques divinos, justamente porque são instantâneos e superficiais, e definem-nos, os doutores místicos, né? Uma impressão espiritual análoga à do tato corporal, pela qual a alma sente a ação divina e o próprio Deus no mais íntimo do seu ser, e goza de sua presença de um modo inefável. Ora, tendo os gemidos desta Santa Virgem atingido o termo que já descrevemos, crescendo ilimitadamente os ardores das suas chamas, com tal intensidade que seu coração apaixonado parecia estalar, Deus teve compaixão dela, e para tornar-lhe a vida suportável, começou a dar-se mais a ela e deixá-la aproximar, de quando em quando, ao seu divino coração. Não poderei dizer exatamente a época em que ela entrou em tão venturoso estado, tendo-a já encontrado assim quando tomei a direção da sua alma, embora fossem então esses toques divinos menos perfeitos e mais rápidos. Ordinariamente, ela os recebia durante a contemplação. À medida que a luz sobrenatural descobria ao seu espírito as belezas divinas, o seu coração se inflamava com mais fervor, palpitava e se consumia no desejo de unir-se ao sumo bem. Aumentando esses transportes de amor pouco a pouco, por assim dizer, se foi abatendo a barreira da separação entre Deus e a criatura, até que, caindo inteiramente, essa alma afortunada se achou em contato com a divindade. Nesses momentos, pouco ela podia falar. Ó anjos, eu estou aniquilada. Bendizei o amor do meu Deus. Eis-me, ó Jesus, entregue ao vosso santo amor. E abandonando-a às forças naturais, caía desmaiada. Uma vez, estando na igreja depois da Sagrada Comunhão, recebeu uma dessas impressões divinas. Voltando a si, a sua humildade sofreu tanto que suplicou ardentemente a Divina Majestade de nunca mais ser assim favorecida publicamente, e foi atendida. Na sua simplicidade, a piedosa donzela atribuía esse benefício aos esforços que continuamente fazia para resistir-lhes, alegrando-se por esse motivo. Escrevia assim ao seu diretor: Jesus continua a se fazer sentir em minha alma a toda hora e em todos os lugares. Bendito seja sempre. Mas quantos esforços eu devo empregar para ocultar as suas graças, principalmente quando estou na igreja ou fora de casa. Faço-me tal violência que às vezes passo o dia inteiro sufocando o desejo de mergulhar-me no oceano imenso do divino amor, salvo nos instantes
que se seguem à Sagrada Comunhão, mas apressadamente, porque temo. À noite sobrevém-me a febre pelo constrangimento em que vivo para disfarçar. Mas tenho coragem porque Jesus me diz que lhe agrada muito esse meu procedimento. Conseguirei reprimir-me sempre? Receio que não, porque esses impulsos se tornam cada vez mais impetuosos e frequentes, a ponto de não me poder mais dominar. Quando chegar a esse ponto, curvarei a cabeça. Viva sempre Jesus. Então veja, a situação da Santa Gema, né? Porque ela vivia no mundo, né? No meio de pessoas, e não num convento. E ela não queria chamar a atenção de ninguém, né? Para as coisas que estavam acontecendo com ela, por humildade. Olha que grau de humildade chega, né? A de Santa Gema, né? Ela tentava reprimir essa atração que Deus fazia a ela, né? Que a gente não entende o que é isso, né? Mas pela descrição, era uma atração praticamente irresistível, né? Há um mar de plenitude, de beatitude, de felicidade suprema, de enfim, né? Mas ela reprimia, porque ela não queria que ninguém percebesse, né, esses favores, né, por humildade, esses favores supremos que Deus fazia a ela, né? Nesses misteriosos fenômenos, às vezes os sentidos tomavam parte. O Verbo encarnado, sob uma forma visível, lhe aparecia, como já dissemos, e depois de ter, com a sua divina presença, inflamado o coração de Gema, a convidava a aproximar-se do seu sagrado lado. Ela o beijava, transportada de amor, e caía sem sentidos a seus pés. Eis como descreve uma dessas celestes comunicações. Quando ela se aproximava dele e o beijava, aí ela realmente não conseguia e caía, né? Depois de ter comungado, percebi que Jesus se aproximava. E sabe como? Logo que eu recebi no meu coração, bateu tão fortemente. Logo que eu recebi, o meu coração bateu tão fortemente que parecia querer sair do peito. Em seguida, Jesus me perguntou se o amava verdadeiramente. Respondi que sim. Perguntei-lhe por minha vez: e vós, me amais também? Como resposta, Jesus me encheu de carícias e me beijou. Eu fiquei reduzido a cinzas diante dele. Então a gente, enfim, não pode nem imaginar, né, a cena. Pelo tempo em diante, esses assaltos do amor divino, se os podemos assim chamar, se tornavam muito frequentes, sobretudo nos êxtases, e os assistentes os percebiam logo pelos efeitos sensíveis. Ela me escreveu: esses leves desmaios que tenho na presença de Jesus se tornam frequentes. Se Jesus continuar assim, em pouco tempo ficará ele só. Ah, o seu amor é irresistível. Como é possível não amar Jesus de todo o coração? Como não desejar ficar toda absorta nele e ser consumida nas chamas do seu santo amor? Essa expressão que Santa Gema usa, né, tão frequentemente, né, ser consumida no amor de Deus, né, ser reduzida a cinzas, não é? É uma expressão comum
dos santos, né? Estou abismada, né? Estou num abismo de amor, né? É a situação dos bem-aventurados no céu, né? Que estão permanentemente consumidos por esse fogo, né? Enfim, essa expressão que eles usam, que para eles é uma expressão muito fraca do que eles sentem, mas é o que eles acham, né? Para expressar nas várias línguas, né? Do ser humano. A nossa língua não foi feita para expressar essas coisas tão elevadas, obviamente, né? Então eles usam essas expressões que para nós pode, por exemplo, parecer a destruição da nossa personalidade, mas não é, né? Na verdade, a gente se expressa pessoalmente muito mais elevadamente nesse abismo de amor do que em qualquer outra situação, né? Voltando aos seus pensamentos tão ingênuos e dirigindo-se ao Senhor, exclamava: Meu amado Jesus, se a todos fazeis sentir esse ardor, e se todos se consumirem na vossa presença, ninguém poderá subsistir, e tereis que ficar inteiramente só. Esta seráfica virgem julgava que todos os cristãos deviam estar como ela inflamados no celeste amor, ignorando que esse privilégio raríssimo, que esse seu privilégio raríssimo e quase que único nos nossos dias, é raríssimo, né? Aqui faltou o verbo, é raríssimo e quase que único nos nossos dias. Ela estava preocupada assim, olha, se todo mundo está sentindo isso, então todo mundo vai virar cinza e vai se consumir nesse amor, né? Com todos esses dons, ela se considerava como a única desprovida de amor e continuava a gemer e a pedi-lo a seu Deus com incessantes clamores. Os toques divinos que tanta vez sentia os toques divinos que tanta vez sentia aumentavam as suas ânsias, estimulavam seus ardentes votos e a faziam exclamar: Meu coração está sempre unido a Jesus, que cada vez me consome mais. Oh, meu dulcíssimo Jesus, quereria, no meio das chamas do vosso amor, dissolver-me inteiramente. Ah, como corresponder-vos, ó meu Deus, que me tendes beneficiado tanto? Quem me ajudará? Só a vossa misericórdia devo o pequeno amor que tenho em meu pobre coração. Ana Paula diz o seguinte: será que durante o tempo que Nosso Senhor passou na Terra, ele reprimia parte de sua divindade, de forma que as pessoas não o reconhecessem, não se sentissem irresistivelmente atraídas por ele? Ana Paula, olha, em certa medida, certamente ele fez isso. Né? Por uma razão muito simples, né? Porque se Deus nos aparecesse como aparecia Santa Gema, em toda a sua glória, ele nos tiraria o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é aquela liberdade que nós temos de nos afastarmos de Deus. Deus dá isso para nós. De não o reconhecer. Não? De não o reconhecer. Então, se ele, no tempo em que ele estava encarnado, né, se o Verbo aparecesse em toda a sua glória, ele não daria a menor possibilidade de alguém não o reconhecer e não o amar. E ele não queria fazer isso. Né?
Mas tem um momento em que ele não faz isso. Não é? Tem um momento que ele aparece em toda a sua glória, mas para poucos, né? Que é o momento da transfiguração. Nós temos dicas disso, né? Por exemplo, no batismo dele, né? Que o pai fala, né? Fala sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mas certamente em todas as suas na sua vida pública, né? Ele certamente reprimia, né? Mas é de também considerar, a gente imaginar, né? Que na Sagrada Família ele não se reprimisse, né? Ou não se reprimisse tanto, né? Junto com São José e a Santíssima Virgem, né? Talvez ele se mostrasse de alguma forma na sua glória, né? Mas aí não teria problema nenhum, né? E aí, São José e a Virgem Santíssima é que não demonstrava nada, né, para as pessoas. Mas certamente Jesus se escondia, né? Na transfiguração, não. Tanto é que o São Pedro falou, né? Vamos ficar por aqui, vamos fazer uma tenda e não vamos mais embora para lugar nenhum, né? Vamos fazer 3 tendas, né? Então, assim, quando alguém percebe isso, quer ficar para sempre, né? Lá, né? E veja a dificuldade dos santos místicos que têm essas experiências, né? Eles têm essas experiências, mas ainda estão vivendo aqui. Então, primeiro, causam um problema extraordinário de que as pessoas sofrem por estar aqui. Eles não querem mais estar aqui, né? Mas tem que ficar, porque estão vivos ainda, né? E assim, esse sofrimento deve ser terrível, porque você tem a visão do céu. São Paulo descreve que ele foi ao terceiro céu, né? E você está aqui na Terra com todos os seus problemas físicos, pessoais, os seus pecados, o pecado original agindo, né, em você, todos os seus sentidos sendo atraídos pelas criaturas, mas interiormente você quer só Deus, né? Então, assim, isso é um sofrimento extraordinário do qual a gente não entende nada, né? Nós, miseráveis, né? Não entendemos nada, né? Mas esses santos devem sofrer enormemente, né? Santa Gema sempre pede, né? Me leva, me tira daqui, me consome, enfim. E uma outra coisa interessante que o Chesterton fala, Ana Paula, é o seguinte, que Nosso Senhor, no Evangelho, que também foi escrito de uma forma mais muito seca, né? O Evangelho é muito seco, né? Mas o Chesterton suspeita, né? Assim, ver em algumas passagens, em alguns atos de Nosso Senhor, né? Uma demonstração da alegria do céu, né? Enfim, da alegria do Criador no meio das suas criaturas. Esse tema é uma coisa muito interessante, né? O tema da alegria de Deus, da alegria da Santíssima Trindade, né? Da suprema alegria da Santíssima Trindade, né? Então, o Chesterton suspeita que estejam escondidos. O Gustavo Corsão também fala disso, né? Um pouco. Num dos artigos dele, ele também fala dessa leitura mais atenta do Evangelho que nos possibilita surpreender, né? Ver um vislumbre dessa alegria, né? Mas é claro que
A missão dele aqui era muito específica do Verbo encarnado, né? E ele, obviamente, não podia, enfim, se desvelar completamente, né? Nosso Senhor trouxe uma notícia do céu para nós, né? E o meio de atingi-lo, no final das contas, é isso, né? Ele trouxe uma notícia. Outra vez, perguntava a seu Deus de onde provinha esse desejo tão forte que sentia de lhe agradar, de se unir a ele com laços de indissolúvel amor. O Senhor lhe respondeu: porque te venci. E ela: oh, sim, sou feliz de ter sido vencida por tanta bondade e tanto amor. Era exatamente assim. Jesus a tinha vencido. E para se glorificar nesta predileta serva, depois de a ter experimentado bem, e por muitos anos, depois de a ter preparado com tanta abundância de graças, fazendo-a passar por todos os graus da vida mística, quis coroar a sua obra com o insigne dom da união perfeita. Como já foi falado da sua profunda humildade, esta modesta virgem não ousava chamar a Jesus seu esposo, bastando-lhe ser sua serva e filha. Ainda mesmo quando em êxtase, abstinha-se no princípio de lhe dar tão doce título, o de esposa. Entretanto, aumentando o ardor das celestes chamas, e como o amor, a confiança e o mimo começou afinal a aspirar a esse título e exprimir timidamente o seu desejo. Se eu sinto, ó Jesus, de manhã, tanta consolação, quando me mandais que eu vos chame de Pai, que será quando eu vos puder dizer: meu bem-amado? Sim, Jesus, consolar a esta pobre filha e prometida esposa. Outra vez em êxtase, dizia a seu Deus com insistência: ó Jesus, mas sempre só vossa filha? Nada mais? Eu quereria, entretanto, ó meu Jesus, eu compreendo que seria demais para mim. Eu vos direi qual é o meu desejo. Quereria, ó Jesus, quereria ser vossa, vossa esposa. Sim, meu Jesus, vossa esposa. Depois dessas palavras, caiu desmaiada e ficou por muitas horas estendidas no chão como morta. Correi, pois, ó divino esposo das almas, já é tempo, e dizei a essa inocente virgem: veni esponsa Christi, atipe corona, quam tibi Dominus preparavit in eternum. Isso aqui é uma antífona, né, do canto evangélico das vésperas do comum das virgens, no breviário romano, conforme a forma extraordinária do rito romano. Essa forma extraordinária, vocês sabem o que é, né? É o rito de sempre. Não tem nada de extraordinário nisso, né? Vem, esposa de Cristo, e receba a coroa que o Senhor preparou para ti na eternidade. Veni esponsa Christi, atipe coronan quam tibi Dominus preparavit in eternum. Os votos dessa santa alma estavam satisfeitos. O divino Verbo a uniu a si, por um laço indissolúvel de amor. Não faltaram as aras a este místico desposório. Jesus
lhe apareceu como a Santa Catarina e ao meu pai, Paulo da Cruz, na forma de um menino encantador, no colo de sua divina mãe, que lhe tirou do dedo um anel e o colocou no da sua venturosa esposa. Aqui tem uma nota explicando, falando de alguns outros santos, que talvez seja interessante ler, né? São Paulo da Cruz, grande místico, também teve uma visão do seu matrimônio espiritual. Além da Santíssima Virgem com o menino Jesus, estavam presentes na visão de São Paulo da Cruz, né? São Paulo, Santa Isabel, São João Evangelista, Santa Teresa, São João da Cruz e Santa Maria Madalena de Paz. Recebeu um anel de ouro incrustado com os instrumentos da paixão. É a descrição da biografia aqui escrita por Antônio Calabrese, La Vita Mística de San Paolo della Croce. A partir desse dia, então, essa experiência mística, né, do casamento, né, da alma com Nosso Senhor, né? A partir desse dia, Gema não parecia mais uma criatura humana. A majestade do seu rosto, o esplendor dos seus olhos, o suave sorriso nos lábios e todo o raro conjunto de suas qualidades físicas, que tanta impressão já causavam, se revestiam agora de um aspecto tão celestial que incutia respeito como se fora um anjo do céu. Creia, padre, escreviam-me as pessoas da sua convivência, não se pode mais fitar o seu rosto. Parece um serafim. Depois de contemplar um instante, um respeito profundo obriga a baixar os olhos. Vive cada vez mais retirada, silenciosa e grave. Entretanto, presta-se, como antes, a todos os trabalhos domésticos. Quando reza sozinha, quase sempre fica em êxtase. Se o senhor a visse, ficaria comovido até as lágrimas. E se ouvisse as palavras ardentes que lhe saem da boca. Ó, a nossa querida Gema. Então aqui sim, olha a graça que teve essa família, né? Olha a graça. De ver essa, como a gente vai falar, né? Essa santificação ainda em vida, né? De um ser humano, né? Olha, a Aline pergunta assim: esse o livro o senhor indica? Sabe se tem tradução? Não sei se tem tradução, né? La Vita Mística de San Paolo della Croce. Pelo ano que ele foi publicado, se não é uma tradução para o italiano de um livro mais antigo, eu não indico. Eu não li, não conheço. Mas publicado em 2001, não indico. Não indico nada publicado depois, né? Do furacão que atingiu a igreja, tá? Nada. Agora, pode ser muito bem uma tradução para o italiano, publicada em 2001, de um livro mais antigo, sobre a vida de São Paulo da Cruz, né? Aí certamente indico, né? Há um vídeo sobre a vida de São Paulo da Cruz, gravado pela dona Ivone Fedeli, esposa do professor Orlando Fedeli, que está lá no canal do YouTube do Floss Carmelli.
Ela é um resumo de um livro que ela tá com ele na mão, inclusive, né? Mas ela não, ou se cita, eu não percebi, mas ela não cita a referência do livro. E ela conta muitas coisas de São Paulo da Cruz nesse vídeo. Eu recomendo o vídeo. O vídeo eu recomendo, né? Tá lá no canal do Floss Carmelo, vocês podem procurar lá. Eu já o assisti. Então, a própria família percebia a transformação, né? Principalmente depois dessa celebração do matrimônio, né? Místico. A própria Virgem descreveu este seu feliz estado com as seguintes palavras, breves, mas eloquentíssimas: Jesus continua a me amar, mas não como antes. Continua a me unir a Ele e tornar-me recolhida, mas de outro modo. Desde aquele dia começou para mim uma vida nova. Então houve uma transformação mesmo, né? Pela imperfeita semelhança do casamento, pode o leitor fazer uma ideia do que os doutores místicos entendem por esse altíssimo grau de união e de amor a que foi elevada a seráfica de Lucca. No casamento humano, duas pessoas se dão uma a outra com tudo o que são e possuem, a ponto de se tornarem uma só entidade. Assim é no casamento espiritual e divino. A alma se dá inteiramente a Deus e Deus à alma. E esta união, como aquela, embora infinitamente mais perfeita, é íntima, contínua e indissolúvel. Íntima porque se opera no centro da própria substância da alma privilegiada. Contínua porque está ao abrigo de toda a interrupção da parte de Deus, que é o seu verdadeiro autor. É indissolúvel porque, conforme a lei ordinária, jamais acontece que tal alma perca a graça santificante com o pecado mortal e, consequentemente, se separe de Deus. Então, aqui tem uma citação do Garrigou Lagrange, né? Num livro chamado As Três Idades da Vida Interior, que tá traduzido para o português. Acho que vocês encontram algumas obras do Garrigou Lagrange na Cultor de Livros, viu? Aqui a alma se volta inteiramente para Deus para chegar à união transformante e a esta confirmação da graça que foi concedida aos apóstolos no dia de Pentecostes. Então, é o Pentecostes da alma, né? É indissolúvel. Então, uma alma que atinge esse estado estará no céu depois da morte, né? Ela não perderá mais a graça santificante, né? Esta união perfeitíssima se distingue, pois, claramente dos graus precedentes, nos quais o Senhor comunica os seus dons celestes sem se dar a si mesmo. Comunica-se às potências da alma, mas não à própria alma, e por intervalos mais ou menos frequentes, e não permanentemente. Então, nos graus inferiores, né, há a possibilidade da queda, né? Há a possibilidade dessa alma se separar de Deus pelo pecado mortal. Nesse último grau não há mais essa possibilidade, né? Deixemos que Gema nos descreva esta sublime união, pois fez dela a feliz experiência. Hoje não estou mais em mim, mas só no meu Deus, toda para Ele, e Ele todo em mim e para mim. Que é o que diz a esposa
dos sagrados cânticos, né? Cântico dos cânticos, né? Ego dilecto meo, et ad me convertio eius. Eu sou para o meu amado e ele se volta para mim. Ego dilecto meo, et ad me conversio eius. Jesus está comigo, é todo meu. Ele está sozinho, e eu só a bendizê-lo e honrá-lo. Ele se encerra na miserável cela do meu coração. Desaparece a sua divina majestade. Estamos inteiramente sós, e meu coração palpita continuamente em união com o de Jesus. Viva Jesus! O coração de Jesus e o meu formam uma só coisa. Não se passa um minuto sem que eu sinta a sua tão querida presença, que se manifesta sempre do modo mais afetuoso. Não é o que dizer, né, disso. Incompreensível para nós, né? Por essas e outras palavras, frequentemente repetidas pela nova esposa, podemos avaliar quanto é grande a felicidade de uma alma que atinge essa altura ainda vivendo na terra. Isso aqui é impressionante mesmo, né? E quão copiosos são os frutos celestes que colhe e saboreia da sua íntima união com o sumo bem. E não podia ser de outro modo, porque, se é verdade que todos os bens do esposo pertencem à esposa, e os bens de Deus são infinitos, com muita razão, Gema podia exclamar: como são preciosos esses momentos! Sinto uma felicidade que só se pode comparar com a celeste bem-aventurança dos anjos e dos santos. Sim, sou feliz, porque o meu coração palpita com o vosso. Sou feliz porque vos possuo, ó meu Jesus. Quanta consolação me inspira saber que vos possuo. Ah, meu Deus, se tão felizes nos fazeis na terra, que será no céu? E escrevendo ao seu diretor dizia: se vós pudesseis, meu Pai, experimentar e gozar de tantos dons que Jesus me concede. Como Jesus é bom. Peço-lhe que suspenda e ponha termo a tantas graças, porque não posso mais. Ajudai-me e abençoai-me. Então aqui é aquela situação, né, em que o corpo não suporta mais o amor de Deus, né? Assim, então a parte física não dá conta mais, né? E a gente vai ver que ela vai morrer pouco depois disso aqui, né? Não muito tempo depois, né? Quais fossem esses dons que recebia, a própria Gema não poderia explicar. Eram graças sublimes que cada dia mais a enobreciam e a formoseavam, tornando-a cada vez mais agradável aos olhos de sua divina majestade. Ela se sentia como que transportada em Deus com todas as potências e atos de sua alma, e como que submergida num abismo de luz, serenidade e paz. De novo a palavra abismo, né? Nesse venturoso estado, seus êxtases se tornaram, pode-se dizer, contínuos. E se cessavam, ficava ainda toda absorta em Deus, em uma profunda admiração. Nesses êxtases, também fora deles, quão íntimos os segredos que o Verbo Divino lhe comunicava. Quão sublimes as visões intelectuais e também sensíveis com que se alternavam.
com que claras luzes lhe descobria a glória do céu que lhe estava preparada. A grandeza dos mistérios da fé e a perfeição dos seus divinos atributos. Agora se compreende bem porque a santa donzela, mais do que nunca, desgostosa dos bens terrenos, exclamava muitas vezes: neste mundo tudo me aborrece e me pesa. Nada desejo senão amar. Amar. Desabafo meu coração o mais que posso, com aspirações ejaculatórias, e assim passo os meus dias. Já não admira vê-la tão enamorada do céu, parecendo sempre pouco tudo o que seu coração possuía. Oh, vamos para o céu, onde se vê a Deus perfeitamente, onde possuído inteiramente e até a saciedade. Quando me levareis, ó meu Deus, para o céu? Explica-se também agora aquele terror que só o nome do pecado lhe ocasionava. O zelo ardente que lhe teria feito aceitar todas as torturas para impedir a menor ofensa de Deus e os desejos inflamáveis de satisfazer a sua justiça por todos os sofrimentos e realizar grandes obras para a sua glória. Dizia com vivacidade: oh, quanto queria fazer, se eu pudesse dar de pronto toda a minha vida por ele. Mas não, eu quero viver sempre, se é do seu agrado, trabalhando para ele, fazer penitência, sofrer muito e amá-lo infinitamente. Oh, se eu pudesse possuir, como ardentemente desejo, o fervor e o amor de todas as almas santas. Mais ainda, se me fosse possível igualar na pureza os anjos e até vós, ó Maria, nossa Mãe Santíssima. É natural que ela assim pensasse e sentisse. A esposa vive unicamente para agradar o esposo. Não pensa em si, e não há incômodo que não aceite de bom grado para contentá-lo. As desonras, os ultrajes que lhe fazem aferem no mais íntimo do coração. Confirmando o que digo em relação a Gema, apresento o seguinte exemplo. Eu acho que eu vou parar aqui antes desse exemplo que vai se dar aqui em relação a ofensa que se fará a Deus na presença de Gema e a reação dela, né? Porque não vai dar para a gente terminar o capítulo. Então eu termino aqui na página 239, no último capítulo da página 239. Amanhã, se Deus permitir, a gente começa um parágrafo antes para retomar aqui a nossa leitura. Então, hoje foi impressionante, né? A leitura desse grau de união mística que Santa Gema teve com Deus, né? Pelas mãos do Padre Germano, né? Que de novo eu digo que essa biografia de Santa Gema, principalmente nessa parte, né? É uma aula de teologia mística, né? Na prática, através de Santa Gema, né? Então é muito, muito interessante a leitura nessa parte, porque ele vai explicando, né, teologicamente o que está acontecendo, né? A Aline está digitando. Eu pergunto se tem alguém que queira fazer alguma observação. Pode ser pelo microfone mesmo ou digitando. Deixa eu falar então. Bom dia, todo mundo. Salve Maria. Salve Maria. Quem desposa Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, eles também costumam receber a coroa? Ou da cimento, ou da glória? Como é que funciona isso? A coroa de espinhos?
Não, muitos passionistas, muitos santos receberam, né? A coroa de espinhos, né? Não é exclusivo de Santa Gema, né? Mas isso num grau de união muito superior, né? Não é qualquer um que acontece isso, né? Os estigmas também, né? Mesma coisa, né? A coroa de espinho é mais raro do que somente os estigmas, né? Mas acontece, né? Nesses quem padece, né? Nos passionistas tem muito disso, né? Porque eles são uma ordem, bom, tinha, né? Eu não sei como é que tá agora os passionistas. Mas a permissão que Nosso Senhor dá a essas almas escolhidas de sofrer o que ele sofreu é raro. Não é todo mundo que suporta esses sofrimentos, né? Que ele passou na paixão, né? Mas muitos recebem, inclusive a coroa de espinhos, né? E tem efeitos físicos, né? Como tinha Santa Gema, né? A Santa Gema passava pela paixão toda semana, quinta e sexta-feira, né? Por um tempo, né? Então com ela a coisa era extraordinária, né? Tá certo? Enfim. Então, assim, recebe o anel de esposa e antes a coroa de espinho. Não tem nenhuma relação, entendi. Não, tem, claro que tem. Claro que tem. Ela se uniu primeiro a Nosso Senhor no sofrimento dele, né? No sofrimento dele. São Paulo da Cruz também. Quando ele recebeu o anel, ele já tinha sofrido a paixão de Nosso Senhor. Uma coisa que nós temos que aprender é o seguinte: não há meio de nos salvarmos sem passarmos pela paixão. De uma forma ou de outra, o sofrimento de Nosso Senhor é a única coisa que nós temos para nos redimir. Não dá para não passar por ele e pular já para o anel, né? Então, assim, tem relação. A relação só não é assim. Tem uma relação de, digamos assim, de mérito, né? Porque quem não passar pela cruz, né? Como é que a gente reza lá o Ângelus, né? Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Então não dá para ir para lá sem passar pela sua paixão e cruz. O Ângelus que a gente reza, essa oração final, é o nosso itinerário. Nós conhecemos intelectualmente, né, pela anunciação do anjo, a encarnação do Verbo. Mas para chegar à ressurreição, nós temos que passar pela paixão. Cheguemos pela sua paixão e cruz à glória da ressurreição, né? Não dá para pular essa parte, né? Então, como Santa Gema, né, e outros santos passaram pela paixão e cruz, chegaram à ressurreição em vida, né? Porque assim, com esse casamento, ele é indissolúvel. Então, ela já, enfim, tinha chegado à glória da ressurreição, né? Então, esse é um ensinamento constante da igreja para nós pobres miseráveis, né? Então, todo ano a igreja nos ensina, eu já falei aqui para vocês, né? O calendário litúrgico todo ano, né? Existe um tempo do ano que é o tempo da paixão e cruz, né? Que é a quaresma. E depois da quaresma vem a ressurreição.
Né? Essa é a chamada economia da salvação. Não é? Essa é a via de salvação, não tem outra. Uns carregam as suas cruzes e as desprezam. Outros carregam as suas cruzes e as oferecem a Deus. Né? Sejam mais pesadas ou menos pesadas. Deus é que sabe. A cruz de cada um. Né? Tá certo? Então, Deus lhes pague pela paciência e generosidade de me escutar. Tenham todos um santo dia. Hoje começa as têmporas de setembro, né? Hoje, sexta e sábado. Tenham, então, dias de penitência felizes, que possam nos trazer graças, né, de Deus, as nossas penitências. E se amanhã Deus permitir, nós estaremos aqui continuando a nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.